Olá, meus nobres! Sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre e, como sempre, um podcast especial com um convidado especial. Mas antes de apresentar o convidado aqui, você que está assistindo assim, inscreve no canal, dá aquela força. Passamos de 10 mil inscritos no YouTube e também segue a gente também lá no Instagram, nas redes sociais e no TikTok. Quero mandar um abraço pro meu amigo Maico Carvalho, meu patrocinador da Imobiliária Carvalho. Um abraço, Maico. Precisou de imóveis aqui em Arapiraca? É na Carvalho Imobiliária. E também meu amigo Franklin, da FHS Premiações. Quer fazer como é que se diz? A fezinha, né? Agora no final do ano, na FHS Premiações. E sem mais delongas, com vocês o convidado de hoje, meu amigo, irmão, advogado Sidney Silva. Oi, Daniel. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão, pelo convite. É dizer que é uma honra estar aqui nesse bate-papo contigo. E tamo aí. Vamos ver se a galera, seus telespectadores, vão gostar do nosso bate-papo, não é isso? Com certeza. Sidney, meu irmão, a honra é toda nossa. Obrigado mesmo pelo convite. Como eu estava falando assim, a consideração que você tem pela gente, entendeu? E seu sogro também, se eu quer um abraço, se ele for assistir também, mandar um abraço. Gosto muito dele também. E vamos lá. Como eu sou do sertão, eu falo assim meio matuto, viu, Sidney? Eu falo, mas vamos começar do começo. Eu quero saber um pouquinho, para a audiência da gente aqui do Horário Nobre, um pouquinho da história, da trajetória do Sidney, você aqui da Arapiraca, como foi essa decisão de você se formar advogado. Explica um pouquinho para a gente aí. Então, Daniel, a minha história de vida não difere de muitos brasileiros. Sofrida, meu amigo. Meus pais, eu sou filho de produtor rural. Minha mãe saiu de Dois Riachos, aqui no Sertão de Alagoas. Você é conterrâneo da Marta. Marta. A minha mãe saiu de lá muito nova, junto com meu pai de nadador do Negrão. Uhum. E aí eles foram para o sul, foram para São Paulo tentar a vida lá. A minha mãe, ela trabalhava como empregada doméstica, morava no sul da casa de uma tia minha. O meu pai trabalhava de cobrador de ônibus. E aí eu nasci em São Paulo, nasci na Penha, em São Paulo. Vim para cá, para Arapiraca, muito novo. Porque assim, no sertão, o que acontece? No inverno, tem roça, tem trabalho. No verão não tem nada. E aí meu pai, naquele tempo, pegou minha mãe e disse, vamos embora. E aí foram para São Paulo tentar a vida lá. O que acontece? Eu vim para cá, 3 anos de idade, muito novo. Meu pai não queria mais voltar para o sertão. E aí começou a vender fumo. Vendia fumo nas feiras. E eu fui criado embaixo de uma banca de fumo. Minha mãe vendia sulanca e meu pai vendia fumo. Minha mãe comprava sulanca em Caruaru. E vendia nas feiras. E aí, como eu lhe disse, eu fui criado embaixo de uma banca de feira, porque minha mãe não tinha com quem deixar. E aí, eu muito novinho, minha mãe forrava uma lona embaixo da banca, e ali eu dormia, ficava ali, me dava comida, me alimentava. Quando eu fui crescendo, ficando rapazinho, aí já comecei vendendo algumas coisas. E já na adolescência, os colégios entravam muito em greve naquela época, eu estudava escola pública. E aí, eu vendia... Eu lembro que teve uma época que eu estava vendendo vassoura de palha. As vassouras de palha de Piaçaba. Uhum. Eu vendia. A gente fazia uma rodada de feira naquele tempo, quando o colégio estava em greve. A gente ia sábado para a feira de batalha, domingo para Campo Alegre. E a feira de Campo Alegre era no domingo, mas segunda-feira Pão de Açúcar, terça Senador Rui Palmeira e quarta Dois Riachos. E aí, meu irmão? Tem a rota da semana toda. Né? E minha mãe, uma coisa interessante, pouca gente sabe disso. A minha mãe, ela trabalhava de empregada doméstica em São Paulo, na casa de um advogado aposentado, já um senhor já, por nome de seu Ivan. E naquela época, a profissão de advogado, ela tinha um glamour. Então, assim... Até hoje também tem, né? Não lembro, né? Tem uns colegas que fazem um negócio, né? Avacalhar e, infelizmente... E assim, o que acontece, Daniel? Naquela época, a minha mãe via aquela profissão, aquela coisa linda. Minha mãe morreu com 42 anos de idade. Ela viu sequer eu entrar na faculdade. Nova demais. Morreu com CA, câncer de mama. Meu pai morreu com 49, com varizes no esôfago. Aí só ficou eu e um irmão que é 9 anos mais novo que eu. Uhum. E aí, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que sou da terceira turma do IESC, eu rodava num táxi. E era aquele sofrimento, porque no mês que eu pagava, meu carro tinha prestação e morava de aluguel. Quando eu pagava o aluguel, não pagava a prestação do carro. Quando pagava a prestação do carro, não pagava a faculdade. Pense numa luta, meu irmão. Mas Deus é bom. Uhum. Deus é grandioso. E eu nunca perdi a esperança. Eu tinha um sonho. Eu queria ser um advogado. E eu queria ser um advogado criminalista. E graças a Deus eu consegui realizar meu sonho. Essa influência de advogado vem do advogado lá que sua mãe trabalhou, isso? A minha mãe, ela achava muito bonito. Eu já né? ficando rapazinho, ela falava, olha, que profissão legal, advogado, defender as pessoas e tal.
E aí eu fui me encantando com aquilo. Então, assim, a gente espera que mude o plano, esteja vendo tudo que está acontecendo na nossa vida. Não tenha dúvida disso, viu? Creio, a gente Com acredita certeza, nisso. amém, cara. Parabéns. Bacana. E assim, e surgiu o direito na sua vida, essa vontade de fazer direito, assim, do seu coração mesmo, do seu íntimo mesmo, ou você tem Isso. alguns colegas que, papai, quero ser advogado, porque... Não, desde muito novo, eu tinha aquela ânsia de defender. Eu sempre gostei de defender. Uhum. E você vê, hoje na advocacia criminal, Daniel, Já está decidido no criminal também, né? Interessante isso isso. aí, né? A advocacia criminal, ela tem suas peculiaridades. O advogado criminal é aquela pessoa que está ao lado, tem que ter coragem para estar ao lado de uma pessoa que está sendo acusada de supostamente ter cometido um crime, e muitas vezes parte da sociedade já tem condenado essa pessoa, entendeu? Verdade. Então veja, a sociedade faz um pré-julgamento, Uhum. a gente pega uma causa criminal, o cidadão, ele, por parte da sociedade, ele já está condenado, sendo que o processo legal nem iniciou ainda, só temos uma acusação. Então, Ele assim, é um acusado, né? justamente. Diferente. Rapaz, legal aqui. Eu já conversei com o doutor João Neto, criminalista também, Grande advogado. doutor Raimundo Palmeira. Raimundo Palmeira hoje é um ícone, um expoente da advocacia criminal. Tive a honra de conhecer, já trabalhei em alguns processos na 17ª Vara Coelho Maceió e tenho a honra e a satisfação de dizer que é um amigo. Doutor Raimundo Palmeira, rapaz, foi uma coisa. Quando ele terminou o podcast com a gente, o menino que estava acompanhando, todo mundo aplaudiu. Tudo da oratória, né? Ah, ele é muito forte. Ele é muito forte, muito forte. Experiência. Eu tenho uma curiosidade, assim, vocês chegam a fazer um curso de oratória, assim, para melhorar ou não? Ou vai na prática mesmo, no dia a dia, ou já é nata, assim, da pessoa que Cara, assim, alguns colegas, como eu também, a gente procura melhorar, né? Como toda profissão. Mas quando você tem aquela vontade, quando você tem aquela coragem de vencer, e você sabe que é aquilo que você quer, se torna mais fácil. Uhum. Entendeu? Você teve um caso na sua carreira brilhante, assim, de advogado. Qual foi o caso assim, mais difícil, assim, você pode falar? Ou que marcante, assim, na sua carreira que você lembra, assim, rapaz, esse caso aqui foi... Teve, Daniel, teve vários casos. Eu lembro de um caso de um cliente em São Miguel dos Campos. Isso aí foi em 2016. 2016. Uhum. Eu tive um cliente que foi acusado de um homicídio. E nesse homicídio, foi assassinado um cidadão. Deixa eu contar a história aqui para vocês entenderem. Vê só. À vontade. Esse cliente meu, ele era responsável por um estacionamento no litoral. E aí chegou um casal. E esse casal encostou a moto fora do estacionamento. Só que meu cliente, na época, ele, junto com o pessoal dele, foi cobrar. E aí eles não aceitaram pagar. Iniciou-se uma discussão naquele momento. Iniciou-se aquela discussão. O que acontece? Quando esse pessoal saiu do local, eles foram acompanhados por um carro com 4 pessoas, que supostamente, né, disseram que tinha sido meu cliente. Tirou a vida do rapaz e a mulher ficou baleada. Cara, uns anos se passaram, a gente trabalhando no Cliente Liberdade, e a gente foi fazer esse júri lá em São Miguel dos Campos. Quando chega para fazer o júri muito difícil, muito complicado. Por quê? O promotor era Marcos Mozinho, um grande promotor de justiça. Assistência de acusação, Diego Mozinho, filho dele. Outro assistente de acusação, professor universitário também, Diego Teixeira, inclusive irmão da vítima. Aí você imagine, 2016, não tinha tanta experiência no Tribunal do Júri, mas tinha vontade. Cara, a gente chegou para fazer esse júri lá em São Miguel dos Campos. Tinha tanta gente lá para assistir esse júri que a magistrada pediu que o júri fosse feito na Câmara de Vereadores. Uhum. E a gente foi para a Câmara de Vereadores. Assim, sempre tive coragem, sempre fui muito destemido, sempre quis fazer acontecer. Então foi um caso de repercussão lá em São Miguel, né? Foi, repercutiu bastante esse caso lá. E aí o que acontece, meu amigo? Lá no momento, lá tem tanta gente que teve pessoas. Você já conheceu lá a Câmara de Vereadores? Não? De São Miguel? Sim. Não. Ela fica num gancho assim, e na rua assim tem umas janelas. Tinha gente pendurada na janela para assistir. Aí a magistrada viu que realmente não tinha condições de acontecer o júri ali e fez o desaforamento para Maceió. Fomos a Maceió fazer esse júri, foi marcado posteriormente. O tribunal designou que fosse feito em Maceió. E assim, cara, esse júri ele começou, era 1h30 da tarde,
e a gente terminou 2 horas da manhã. Foi daqueles, assim, que a gente diz assim, poxa, fui batizado no tribunal do júri. Foi bacana. O nosso objetivo principal teve o reconhecimento, lógico, da vítima, né? Uma das vítimas, né, que sobreviveu. Nosso reconhecimento era deixar a pena que fosse reconhecida as atenuantes, tirado algumas qualificadoras, e que o nosso cliente ele pudesse ter uma pena no patamar justo. E assim, como eu falo, eu até estava conversando no comecinho, a advocacia, vencer e perder é muito subjetivo. Por que na advocacia criminal? Porque muitas vezes, quando você perde, você também ganha. A exemplo disso é quando você consegue colocar um cliente numa pena, num patamar que ele possa responder em liberdade. Entendeu? Então foi isso, cara. Esse foi um dos casos. Aí tem várias situações, né, aí que a gente passou. É uma questão assim que, assim, pessoais e até colegas meus, né, desse rapaz, como é que o cara tem coragem de defender um bandido, né? É um caso de repercussões, né, que muitas a sociedade fala, né? O cara foi estuprador, o cara matou sua família, não sei o quê. E como é que um advogado tem a coragem de defender uma pessoa como essa? Responda para mim. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz aí e tal, mas é bacana você perguntar. Porque assim, a gente não tá para defender bandido. Isso. A gente tá para defender o direito em si. Exatamente. Entendeu? Todo mundo tem direito, né? Claro. Até porque, Daniel, ninguém pode ser julgado sem uma defesa técnica. Ninguém pode ser julgado, por mais cruel que seja o crime dele. Ninguém pode ser julgado sem uma defesa técnica. Aí você, agora tem alguns crimes, Daniel, que lá no meu escritório, que eu não pego. Quem me conhece sabe que eu não pego. Quando eu mais precisei, eu não peguei. Aí quando eu falo, quando eu mais precisei, olha que situação. Com 3 meses que eu comecei a advogar, eu não pegava nada, cara. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Isso não, antes de 3 meses, que a minha primeira causa eu lembro que eu peguei com 3 meses. E aí o que acontece? Não aparecia nada no escritório. E aí, eu tava no empresarial, aqui no Eldorado, a salinha alugada, um sofrimento danado. Chegou um cidadão, na parte de baixo da recepção, e disse, tem advogado aí? E a atendente disse, não, tem, doutor Sidney aqui na sala de cima e tal. Aí a menina interfonou e disse, doutor, olha, tem um cliente aqui para um advogado, você atende? Eu disse, me manda pra cá. Me veio pra cá. Aí esse cara subiu. Era uma situação de Geraldo Pociano. Ele entrou e disse, doutor, eu tô precisando de advogado para me defender. Qual a situação? Não, eu tô sendo acusado de ter estuprado uma sobrinha minha. Aí naquele momento, Daniel, o momento que eu mais precisava, é o mal, né? Tentando você. Eu cheguei para ele e disse, meu amigo, pelo amor que eu tenho à minha profissão e respeito que eu tenho ao dono desse prédio, a dona desse prédio, sai da minha sala agora. Tô falando isso aqui, Daniel, no seu podcast, não é para me engrandecer, não. É porque eu tenho dignidade. E aí, rapidamente ela levantou, ficou com medo, foi embora e tal, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, quer dizer, na fase que eu mais precisava, eu não peguei. E pegar quando? Então, eu não pego. Tem alguns crimes que eu não pego, entendeu? Mas essa foi uma das situações. E aí a causa que eu peguei com 3 meses, agora isso aí você vai achar engraçado. Né? Você já tá rindo ali já. Cidadão, meu amigo, eu precisando, chegou um cara lá. Aí disse, doutor, eu tô precisando, eu me separei da mulher e agora eu quero me desquitar. O linguajar popular, né? Eu disse, não, tranquilo. Filhos, bem comum. Porque assim, quando você inicia na advocacia, você não consegue escolher o que você vai pegar. O que vier é lucro, né? Até você poder dizer, não, pronto, agora eu vou me dedicar só à advocacia criminal. E eu precisava me manter, eu tenho família, eu tenho criança recém-nascida. Em 3 meses de... 3 meses de advocacia. Aí o cidadão disse, olha, quanto é que o senhor cobra? Aí eu disse, sabia nem cobrar, né? Aí eu disse, 3 mil reais. O dinheiro, meu amigo, naquele tempo. Aí ele disse, 3 mil? Não, 3 mil é muito. Eu vou dar 1.000. Eu disse, tá feito. Eu era muito difícil nesse tempo. Tá feito. Aí ele disse, mas tem uma coisa. É metade agora e metade quando se eu resolver a situação. Eu disse, já tá pego, já tá certo. Aí, Daniel, ele pegou uma folha de caderno, desembrulhou e disse, olha os nossos bens. Aí tinha uma gaiola com um passarinho cantando 5 meses. Olha pra aí. Uma caixa d'água, um som CCE 3 em 1 e os utensílios domésticos, panela, essas coisas. Aí eu disse, rapaz, como é que nós vamos dividir esse negócio aqui? Ele disse, não, tem algumas coisas aqui que eu não abro mão. Aí beleza. Aí dei entrada e tal, vamos pra audiência de conciliação. E aí a conciliadora chegou, ela com a defensoria pública, aí de um lado e do outro.
E aí chegou e disse, doutor, tem acordo? Eu disse, tem. Ele vai ficar com esse passarinho que ele disse que canta 5 meses, essa gaiola, vai ficar com esse som aqui, 3 em 1 CCE. A mulher se levantou, meu amigo, bateu na mesa, de jeito nenhum. O som... Doutor, ele falou que o som era para mim ficar ouvindo o Pablo quando ele fosse embora. Não. Pense numa luta, meu irmão. Aí eu achei que ela viu o Pablo. Ela bateu na mão, ela disse o quê? E aí, cara, foi umas situações que acontecem no início da nossa carreira que vai ficando, vai marcando. Vai marcando esse vídeo. Cara. Você hoje é advogado de vários artistas, né? Das estrelas da vaquejada. A gente pode já entrar nesse assunto aí já. Claro. Você quer esquentar mais relação? Tem mais. Fica à vontade, aí tá batendo papo quando vai Tem mais cliente como esse aqui, do som. Eu já vi história, agora essa aí. Do som, meu irmão. Muito bem. Do pessoal do Raí de Saia Rodada, né? Como é que você chegou no pessoal aí? Deixa eu só explicar para os telespectadores entenderem, porque assim, como eu sou advogado criminal, todo mundo me conhece advocacia criminal, para não achar que eu estou resolvendo criminal do pessoal. Isso. É o seguinte, com o Raí foi o seguinte, em 2002, tem um amigo aqui que eu acho que você conhece, o Gordinho de Arapiraca. Gordinho não, que tá magrinho agora, né? Tá na academia, tá esforçado, tá... Sim. Muito amigo nosso. E ele é muito amigo do Raí, aí gosta muito dele. E eu estava precisando de um artista nível nacional para fazer o marketing da associação, da Tigre. E aí surgiu a ideia do Raí. E aí o Gordinho disse, não, eu vou conversar com ele. Marcou uma reunião, fomos a Rio Grande do Norte, Natal, chegamos lá na propriedade dele, na fazenda. Ele tinha um banquete lá, tal, uma cervejinha. E aí o meu irmão, que é um dos diretores da Tigre, hoje é presidente da Tigre, junto com outro pessoal lá, junto com outro diretor, estavam tratando com a esposa dele, a gente ficou tomando cervejinha, conversando. E aí ele pediu para mim resolver uma situação civil dele. Era uma besteira, uma coisa simples. E aí eu fui lá e resolvi essa situação. Depois, né, peguei o número de processo, tá, e consegui resolver. E aí ele ligou, dá um pulinho aqui pra gente conversar. Aí eu fui lá, o Gordinho foi também, sabe, novamente. E aí tinha mais uma outra situação para resolver. E aí ele falou, pô, cara, sou advogado criminal. Eu disse, não, pô, mas resolva vocês mesmo. E aí o que acontece, cara? Assim, iniciou-se uma confiança, né? Uma relação de confiança. E aí ele me fez um convite para administrar uma empresa que ele estava abrindo, que é a Filho do Mato Produções. Sidney, você pode administrar essa empresa? Eu posso, cara. E aí, junto com a esposa dele, a Yasmin, criamos a empresa, o Messinho, eu sou responsável pela criação da empresa. Mas você tá em todas também, né? Não, meu parceiro. É parceirão, né? Você viu como eu tô bem assessorado aqui? Um contador, um advogado e um vaqueiro. Aqui não é meu amigo, aqui é o negócio. Você quer brincadeira, Daniel? Você chegou com a turma aqui, meu irmão. Opa. Bacana. Então aí, o que acontece? Através do Raí, aí foram surgindo outras oportunidades. David Novaes, a gente já prestou um serviço para ele também. Certo. Em seguida veio, ele descobriu um artista lá no Maranhão, lá na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, né? Gabriel Rabelo, que inclusive hoje é o fenômeno das vaquejadas. Essa música que ele lançou aí, toda a vaquejada toca. Tanto é que todos os artistas, a maioria que toca forró e vaquejada, colocaram a música no repertório. Então, assim, mesmo, a agenda dele tá... Pronto, esse ano a gente não tem mais vaga pra agenda dele. E nessa equipe tem Natan Queiroz, que é o Capa Louca, vocês conhecem. Iago Nobre, um dos maiores compositores. Iago Nobre, lá do Ceará. E Simon Marques. Os maiores compositores desse Brasil, esses caras. É até bom a galera ir lá no Instagram dele, lá conhecer quem são os meninos lá. Os caras são fortes. Você vê as músicas que os caras fizeram lá, você nunca sei como os caras fizeram aquelas músicas. Então, assim, aí na sociedade também entrou também o Gabriel Rabelo, claro, e o Tadeu da Pixbet, um dos sócios da Pixbet. Então, assim, o grupo é muito forte. E aí o Raí pediu para que eu representasse ele nessa sociedade, diretamente com os sócios. O que acontece? Aí lá, conheci o Natan me fez o convite, inclusive para participar até de umas provas de resistência, de umas ações Capa Louca, que agora é Capa Louca Games, né? Assim, um cara muito imperativo, mas muito inteligente.
Cara muito É inteligente. isso que eu ia perguntar. Ele é daquele jeito mesmo, pessoalmente? Todo mundo diz que é, né? Hiperativo pra É uma cima. bala, o homem não para não. Mas assim, é um cara do coração enorme, um cara muito inteligente. Um cara que sabe o que faz. Não E é lá, outro que tá onde tá, né? justamente. E aí foi quando iniciou aquela ação que você acompanhou, né? Que teve Uhum. aquela primeira que foi lá na propriedade dele, na Lagoa. Eu passei 38 horas sem dormir, cara. Nesse primeiro evento. Como é que o cara aguenta, cara? 38 horas. 38 horas sem dormir, cara. Mas sim, aí quando 38 horas eu disse, eu não aguento mais, mas sim, eu vou ter que descansar um pouco, mas sim, eu seguro. Aí segurou, amanheceu o dia lá. Também eu tava. E qual era a função do Messinho que ele disse? Pra fiscalizando realmente lá. Isso, justamente. Assim, o nosso jurídico, Aham. eu, o doutor Matheus, o doutor Lucas, nós que criamos as regras. Né? Criamos as regras da competição. Fizemos a fiscalização, lógico. Tinha um grupo por trás, né? Você vê que eram várias câmeras. Uhum. Um grupo enorme por trás. E toda vez que tinha uma denúncia, porque era o VAR, né? Futebol é o VAR. Na Isso. vaquejada é o boi contra. Foi contra. Como- Não valeu, não. Foi contra. Justamente. E como a maioria lá dos competidores eram influenciadores da vaquejada, Uhum. ninguém chamava VAR. Doutor, boi contra aqui, meu amigo. De Mateus era zoado. Aí a gente olhava. O cara fazia denúncia, nós íamos para a cabine do caminhão, todo o equipamento, né, os aparelhos, Isso. fazia conferência, voltava, adiantava e tal. Quando a gente viu que realmente havia uma desclassificação, a gente ia lá e desclassificava aquele competidor. Você viu que teve muita treta lá, né? Aham. Teve muita zoada. O moído é grande, né? Mexer com mídia, com prova de resistência, né? Tipo o do Big Brother, né? Não tem nessa prova. Isso. Mas assim, o critério lá era. Tinha a questão de tempo, 36 horas ou não? O último, a primeira tinha uma motocicleta, que era uma motocicleta adaptada, que vale em torno de R$ 85 mil essa motocicleta. Certo. Eram 20 iPhones, se tinha premiação em dinheiro, tinha mais 2 motocicletas. Então, assim, eles tinham que ficar com a mão na van, naquele local determinado, o máximo de tempo possível. Dali sairiam 5 para a primeira motocicleta. Não podia ir pro banheiro, não podia nada. Não, essa prova, o Natan é um cara muito inteligente, ele criou alguns benefícios. Certo. Por exemplo, o influenciador, ele pedia para que os seus seguidores comprassem cotas. E com a compra daquelas cotas, você atingia uma determinada meta de vendas, você tinha direito a tomar uma água, ou então ir ao banheiro ou comer uma fruta. Aí, batia outra meta, tinha direito a almoçar ou jantar. Batia outra meta, o banheiro, e assim você escolhia ali, né, sucessivamente. Foi bacana, muito bem bolado aquilo ali, cara. Muito bem bolado. Quem acompanha muito é minha esposa, ela gosta de tudo que Né? Big Brother, Fazenda, e quando tem essas coisas assim, ela tá dizendo, tá acontecendo isso aqui, tá não sei o quê, e o advogado é o Cílio, né? Rapaz, o Cílio é o filho. Fica passando pra mim. Bacana, bacana. Mas chegou a ter alguma treta? Não, foi tudo, surgiu, saiu tudo dos conformes, deu... Teve uma pequena treta lá, num determinado momento da prova. O competidor se exaltou, mas um cara muito gente fina, foi muito honesto. Ele viu as câmeras, ele viu que realmente tinha errado. Inclusive pediu o microfone, foi lá ao vivo, pediu desculpa, né? Se retratou. Mas é o momento. Acontece. Aí veio a segunda, né? Que foi agora no Parque Lucena. Essa aqui foi um carro 0 km lá. O pessoal ficou com a mão lá. Tempo absurdo lá para conseguir. E terminou que no final dividiram o carro para 5 participantes. Depois de quanto tempo? Foram 30 horas de prova, não foi? Eu não sei exatamente dizer aqui, mas foi mais ou menos isso aí do carro. Na maior vaquejador, assim, Fernando Lucena, né? Lucena, maior vaquejada do né? Brasil. Do Brasil, né? A vaquejada do Brasil. Muito Rapaz, bacana aquela Eu cena. vi aqui no YouTube aqui o aeroporto de lá de Caruaru, só mostrando aqui os aviões chegando e o movimento aumentando não sei quantos por cento. Quase 500 mil visualizações aqui. Justamente. Um movimento. A vaquejada, assim, se deu, hoje eu nunca mexi com vaquejada, né? Aí a gente veio aqui pra mídia, quer queira, quer não, aí a gente chama um, convida outro, vê o Juninho Vitória e tal, não sei o que. Aí eu fui conhecendo a vaquejada e o engajamento que esse esporte tem, né? E eu descobri que a vaquejada hoje é o segundo maior esporte do país, só perto do futebol. Cara, tomou uma proporção e você vê. X1. Natan criou aquele X1 e junto com Foi ideia do com a Natan galera, fazer esse X1. Foi ideia do Natan, foi. Ele popularizou bastante depois do Outras X1, pessoas, né? Foi, não, e ele levou, e assim, ele tem várias ideias, a gente vê muita coisa boa pela frente. E você veja os artistas que ele está trazendo de outros locais para dentro da vaquejada. Então, assim, o cara tá
fazendo com que realmente a vaquejada ela seja o que está sendo hoje. Futebol, pau não, futebol está à frente. Mas assim, segundo esporte, né? Exatamente, segundo então, assim, esporte. Né? É bem... Ele está indo agora, em dezembro, ele está indo para o Carlinhos Maia, para o Natal do Carlinhos Maia. Já tem uma visibilidade, ganhou uma visibilidade maior ainda lá, né? Então, assim, bacana, cara. Você já chegou a pegar um caso de algum vaqueiro? Rapaz. Do nosso vaqueiro aqui não, né? Tá tudo certo a ficha dele, né? Não, esse aqui tá limpo ainda. Eita, Daniel, gosto de dar uma polêmica, né? Eita, Cid, meu irmão, você tem tantos anos aí de advogado assim, você teria um conselho assim para um cara novo, um jovem que tá começando, até que ele tá na dúvida, escolher o criminal, o civil, poderia dar um Tenho, e é conselho? E é sério que eu vou falar. Veja só, você nunca prometa, principalmente na advocacia, nunca prometa o que você não pode cumprir. Porque na advocacia criminal, o que acontece? As pessoas fragilizadas emocionalmente, porque tem um ente preso, ou alguém sendo acusado de um crime, eles vão até você, eles querem o resultado. Ele não quer saber como é que você vai fazer, eles querem o resultado. E aí, Daniel, o que acontece? Lá no escritório, eu não vendo resultado. Eu vendo serviço, eu vendo trabalho. Então, assim, a galera que está começando aí tem que ser muito honesta, olho no olho com o cliente. Na hora que ele estiver bem fragilizado emocionalmente, quando ele vem, porque ele vem ali, poxa, você é a última barreira entre o Estado, né? O Estado e o seu cliente. Verdade. E você tem que ser sincero e falar a verdade para ele. Os pós e os contras. Não venda resultado. Não venda. Olha, Daniel, aconteceu uma situação comigo. Isso em 2015. Eu consegui um alvará para um cliente que estava sendo acusado. Você lembra que antes da duplicação saíam aqueles ônibus clandestinos, eles saíam ali do divã, que iam para São Paulo. Não se concentrava ali os ônibus. O que acontece? Um cliente meu, ele... Ainda hoje ali lá na rodoviária, né? Ali eles ficam aqui da rodoviária, mas antes eles gostavam de sair do divã. Isso. E aí, um cidadão foi preso e dentro de um aparelho de som tem alguns quilos de pasta base. Aí você pergunta, poxa, Sidney, mas a droga não vem do sul do país para cá? Só que essa pasta base veio para cá e teve um problema com ela e aí foi mandado devolver essa pasta base. E esse aviãozinho, essa pessoa que estava levando essa droga, a polícia conseguiu interceptar uma ligação e fizeram, não tinha duplicação, e fizeram uma abordagem desse ônibus ali na frente do Fox Motel. E naquele momento lá, o pessoal já foi certo lá no som, abriu o som, tal, achou a pasta base, levou o rapaz preso. O pessoal ligou de São Paulo para mim, por indicação de alguém aqui de Arapiraca, que eu não me recordo. E aí perguntaram, doutor, quanto é para colocar ele na rua? Porque assim, o pessoal vem atrás de resultado. Eu disse, não, peraí, eu não sou juiz, eu sou pago para pedir. E a gente tá aqui para pedir, fazer meu trabalho, eu de serviço, eu não vendo resultado. Fui muito honesto com o pessoal. E aí disseram, não, quanto é que o senhor cobra? Fiz. Entramos no consenso, e aí eu peguei a causa. O que acontece, Daniel? Não vou citar nomes aqui, até para questão de ética. Um determinado magistrado aqui na vara criminal, na época, ele deu a decisão pela liberdade do cliente. Por que a liberdade provisória? Naquele momento, a gente não está discutindo o método. A gente está discutindo se o cliente faz jus ou não à liberdade provisória. E o meu cliente preenchia os requisitos. Fazia jus àquela liberdade provisória. O processo é continuar normalmente, entendeu? Porém, ele tem direito à liberdade provisória. E aí, esse juiz, ele estava saindo de férias. E um dia antes, né? Aí, feita a decisão, tudo preenche os requisitos, não deu tempo de confeccionar o alvará de soltura. Ficou para outro dia. E aí, a juíza que assumiu, substituta na vara criminal naquele dia, ela mandou desmanchar a decisão do magistrado. Não é todo juiz que tem peito para mandar desmanchar uma decisão do magistrado, principalmente titular da vara. E assim, a gente ficou sem entender. E você imagina, eu tinha conversado com a família, sorte, porque assim, eu tinha tirado o print da decisão, né? Tinha imprimido a decisão, mostrei para a família, disse, olha, eu consegui a liberdade, faltou só imprimir o alvará de soltura, fazer a consulta no sistema prisional e mandar ele para a rua, né? Aí, e para mim chegar para a família, para explicar, ó, o juiz que entrou agora substituto desmanchou a decisão. Entende? Então, pedi a reconsideração dessa decisão, a magistrada manteve, e aí foi quando eu entrei com habeas corpus, o tribunal entendeu que ele fazia juiz ao benefício e deu a liberdade dele. Então, assim, veja, eu estava com a decisão na mão, dando a liberdade do meu cliente num dia, e no outro dia não tinha mais. Então, assim,
Você não pode chegar, principalmente para quem está começando, você não pode chegar para o seu cliente e dizer tá fácil, tá tranquilo, vai dar certo. Não. Já tá certo, deixa comigo, né? Isso, Eita, seja deixa verdadeiro comigo. com o seu cliente. Seja verdadeiro. Vai cabe em todo lugar. E assim, graças a Deus, eu consegui, né, galgar todo esse período, esse tempo na advocacia criminal, pautado pela honestidade e o respeito. Muito bem. Você falou da questão do magistrado, juiz, né? A gente tá na casa aqui de um magistrado, né? Que é o avô da minha esposa. Amanhã vai Quem é vir sua o esposa? doutor Emanuel Fai, falecido. Ah, E amanhã a gente vai estar com o juiz Cleito Ferreira, né? eu acompanho, eu vejo. Ele é assim, as decisões dele muito humanizadas, é uma referência, ele é um grande magistrado. Aí a minha pergunta é, como é que tá o perfil dos juízes hoje? Em relação assim, são mais Caxias, cada um tem o seu jeito, vamos dizer assim, Isso. né? Cara, é bacana, assim, principalmente essa galera nova que tá chegando nesse magistrado novo, os caras tudo letra de lei, assim, posicionamento muito firme. E os magistrados também, os antigões também, com muita experiência. Então, assim, cara, não tem o que se falar dos juízes, da composição do juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas. Muito bacana. Muito bem. Eu repercuti nas redes sociais do Dr. Jonete, que é criminalista também, ele disse aí, cliente meu, mas fui eu, doutor, que matei, mas não fui eu que mandei, mas você é meu cliente, você não matou ninguém. É assim que funciona mesmo? Botei vocês na gente agora, né? Só para descontrair aqui. Não, bacana. Doutor Jonete, um abraço, meu irmão, tamo junto aí, viu? Doutor Joneto, um abraço, um grande advogado criminal. Então, assim, ele tem essa fala extrovertida dele, que isso é bacana. Uma figura, né? Mas, assim, como eu falei, a gente tem que ser, a honestidade tem que estar sempre pautado pela verdade. Tanto é, Daniel, que eu só pergunto ao meu cliente uma vez, se ele é culpado ou não. A gente tem uma conversa muito sincera, olho no olho, e aí eu digo o seguinte, irmão, foi você que cometeu esse crime, só vou lhe perguntar uma vez. Se lá na frente a gente tiver um susto, não vai ser você não, vai ser eu que vou ter esse susto. Então assim, cara, a responsabilidade é sua, eu só preciso da verdade. Exatamente. E só pergunto uma vez, né? E aí? Só pergunta uma vez. E pronto, o cara disse que eu fui o culpado. Aí como é que você direciona agora? Isso. Aí nós vamos tratar outra linha de defesa, entendeu? Entendi. A gente vamos bater nas atenuantes, a gente vai ver se existe algum tipo de qualificadora. A gente vai trabalhar na redução de pena, entendeu? Para que seja um julgamento justo. Agora, se ele disser, não sou eu, aí sim, aí o bicho pega. Aí a gente vai para cima. É porque você vai apertar o cara logo para pegar o caso dele, né? Para realmente defender do jeito que é para ser, né? Você sabia, Daniel? Porque não tem jeitinho. Não existe isso. Não, vamos dar um jeitinho aqui, né? Isso acabou, Daniel. Isso acabou faz tempo. Ó, veja só. A verdade, até a verdade, para ela ser dita, ela tem que ser dita de uma forma clara. Porque se a compreensão for difícil, morreu. Morreu, é verdade. Não é verdade? Então, assim, a gente está ali para auxiliar o nosso cliente e mostrar a verdade e pautar conseguindo absorção. Né? E nesse ano de carreira, qual foi a maior injustiça que você ouviu assim, que rapaz, eu sabia que aquele cara não foi ele e foi injusto a prisão do cara? Já aconteceu disso? Deve acontecer, né? Já aconteceu algumas vezes. Aconteceu uma situação de um processo que eu fui chamado para o processo já tinha sido transitado em julgado. O processo, quando ele não cabe, ele transita em julgado, é porque ele não cabe mais recurso, nenhum tipo de recurso. E ali você tem que cumprir a pena. E aí foi do filho de um empresário em Maceió, de uma churrascaria famosa em Maceió, e eu fui chamado para dar uma olhada nessa situação. E aí eu chamei o pai dele, o tio dele, no escritório, a gente conversou e eu mostrei ele, já transitou em julgado aqui, não tem o que se fazer. Aliás, ainda tem. Mas assim, como já não dou garantia de nada, isso é que eu não dou garantia mesmo, que é uma revisão criminal. E o que é uma revisão criminal? Uma revisão criminal é quando você vai revisar um processo criminal quando surge uma nova prova, um novo fato que não foi discutido durante a instrução, entendeu? E aí, em conversa com eles, eles me contaram que tem uma testemunha ocular, que não foi ouvida na fase pré-processual nem na instrução. Aí cabe a revisão criminal. E aí a gente foi em busca dessa testemunha, só que essa testemunha já tinha falecido. E aí, infelizmente, ele teve que pagar pelo crime, eu não cheguei a entrar nesse processo. Eu ia entrar para fazer revisão criminal. Infelizmente, esse cidadão cumpriu pena, já saiu da cadeia, já tá com o pai dele nessa churrascaria,
Aliás, nem sei se a churrascaria existe mais. Até um tempo desse existia aqui. Muito bem. Antes existia isso, né? Exatamente. E essa questão de instância, né? Por exemplo, aqui já está jogado numa instância e ir para outra. Tem alguma coisa a ver com criminal? Não. Não só a questão da política, né? Que eu só vejo agora. O cara condenou política, não. Agora vai estar em segunda instância e vai para o Supremo. E quando chega no Supremo é que é bom mesmo. É assim? Depende. Você chegar lá, né? Quando o juiz acolhe e condena, cabe-se um recurso para o TJ, né? Segunda instância. Aí permanecendo, sendo matéria constitucional, e STJ e assim sucessivamente. Muito bem. Cid, meu irmão, rapaz, para passar rápido aqui o tempo aqui, quase uma hora, bicho, conversando, a gente deu boa tarde, deixando boa noite, bom dia, depende da hora que o pessoal vai assistir, né Cid? É claro. Cid, aí, voltando aí para advocacia, você tem o seu escritório, né? Isso. Também você é um cara empreendedor, eu sei, é uma empresa de proteção veicular. Advogado não tem aposentadoria. Como é que vai garantir o dinheiro da bolacha? Tem que correr atrás, né? Assim, como é que você administra assim, nessa questão de advocacia, que já é puxado, né? Isso. Aí a questão de você, do seu escritório, a questão dessa, acho que você é sócio lá do Raí, que você falou, né? Não sou sócio do Raí, não. Eu administro a empresa Filho do Mato Produções, sou advogado dele. Não sou sócio dele, não. E a questão ele que é sócio do Gabriel Rabelo, desse novo artigo, que aí eu administro a porcentagem dele lá, né? Aí tem a Raquel dos Teclados também, que a gente faz a parte jurídica dela também, que é mais um artista. Tem agora o pessoal que a gente assinou agora essa semana, que é Ramon e Randinho, dos cantores também, de sucesso lá do Ceará. Aí assim, a gente vai remando por aí. A empresa também? A associação, ela não tem dono, né? Eu sou um dos diretores da APA Proteção Veicular, entendeu? São um grupo de diretores lá na APA, que inclusive é o Raí que faz o nosso marketing lá. O meu irmão, ele é um dos diretores da Tigre, né? Junto com o sócio dele, que não faço mais parte da Tigre. A Tigre tá muito forte. A Tigre hoje é uma das maiores potências hoje no Nordeste. A Tigre hoje ela tá em Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia. Aí meu irmão é presidente lá, junto com mais dois diretores. Tem uma galera lá que administra a Tigre. E aí, a minha esposa, nós temos uma empresa de rastreamento veicular, que é Autodrive Monitoramento, que é minha esposa que administra. A associação, temos uns diretores, uma galera lá que toma de conta, eu fico com a parte jurídica. E a gente está com um escritório aqui em Arapiraca e um escritório em Maceió, escritório jurídico. Aí eu fico me dividindo, corpo para um lado, corpo para o outro. Aí, meu amigo, tem que correr, senão... É verdade, é correria, viu? Ainda tem o Messinho, né, que diz que fica ajudando ele, né? O Messinho é o seguinte, o Messinho tem uma galera por trás dele, tem 11 contadores. Sabe o que ele faz, o Messinho fica com 2 telefones aqui, só dizendo caiu, e o Pix caiu assim. Caiu o quê, Messinho? É contador ou cobrador? É um moído de Pix, olha a bolsinha dele aqui. E qual é a importância do contador da vida do advogado? Tem importância ou não? Mas assim, é só um amigo mesmo. Para o advogado que tem dinheiro tem importância muito grande, mas para mim a gente... Brincadeiras à parte, mas assim, como eu lhe falei, mas assim, eu quando fui convidado lá, eu falei pro Raí, eu preciso de um contador de minha confiança. Ele disse, escolha o que você quiser. Aí foi quando eu fiz o convite do Messinho Oliveira, é um cara muito competente, muito inteligente. A Raquel, quando fui convidado a fazer o jurídico dela, eu disse, eu preciso de um contador de confiança. Ela disse, da mesma forma, ela é a Socorro, que é a empresária dela. Sidney, pode escolher. Eu disse, é o Messinho. Aí assim, pô, deve pensar, você ganha comissão no Messinho, enganado. Eu gosto desse cara demais. É um cara muito competente, muito responsável. É um cara que, assim, ele sabe o que faz, ele entende. Porque, assim, com todo respeito à galera aí, aos contadores aí, mas eu já sofri com contador também. Contador, você tá ligando, tô precisando disso, precisando daquilo. Mas assim, é um cara que ele já toma a frente, ele diz, olha, tá faltando isso. E eu gosto disso, eu gosto de atitude, né? Você vê, é um cara tão inteligente, a gente tava começando agora um bate-papo, né, extra-campo aqui, o cara tava falando de extraterrestre, de disco voador e por aí vai. Mas vai gerar um debate aqui, futuramente, aqui sobre isso aí, viu? Isso aí. Vamos fazer, assim, aquele tem 1 contra 30 agora, né? Um bilionário contra o Chavo. Já viu esse daí? Vamos fazer um advogado contra 30 criminosos. Bora, eita! E o papo fora do meu longo. Vou chamar minha galera também, posso? Com certeza. Né? Rapaz, falar minha galera, eu não poderia deixar de citar aqui. Arapiraca é um berço de grandes advogados, principalmente na área criminal. Tenho aqui, eu não vou ser, assim, não sei, vou citar nome para não ser injusto, né? Mas tem grandes advogados aqui, uma galera muito boa, muito técnica mesmo. E assim,
Isso é legal. Isso é legal. Porque, como eu lhe falei, é uma profissão que requer coragem, né? Então, assim, eu conheci pessoas que estudaram comigo e o cara era muito técnico, o cara era muito forte no direito penal. Só que ele foi para uma triagem no parlatório do presídio, conversou, deu duas palavras com né, o cidadão que está sendo acusado de um crime lá. O Ele voltou em menino dele. choque. Voltou em choque. O cara não quis mais para advogado. Então, assim, tem que ter nervo, né? Tem que ter coragem. Tem que saber onde está entrando. É verdade. Então, assim, para os colegas advogados criminais que estão assistindo, um abraço para todos aí, sabe o respeito que eu tenho por vários. Não vou falar nomes aqui que você for falar aqui, né? Mas a todos os colegas, né? Os pares, né? Isso. Fica à vontade aí. Era isso que eu ia perguntar, outra pergunta também da questão do medo. Já chegou a ter medo de defender um criminoso, algum. Porque agora tá o Rio de Janeiro aí. Já pensou, já defendeu alguém do Rio de Janeiro, doutor? Não, eu tive uma. Se fosse chamar, tenha coragem. Todo pronto toda hora. Defender o menininho lá do morro, será? Toda hora. O crime organizado, ele não se difere do sul do país, não. Uhum. Assim, o crime organizado, ele se ramificou hoje. E veja, não é só no Brasil, não. Quantos países aqui da América do Sul estão emprestados aí com o Comando Vermelho, PCC, entendeu? Então, assim, o crime organizado, ele é uma realidade hoje no Brasil, entendeu? Então, assim, você me perguntou se eu já tinha definido alguém do Rio. Uhum. Ó, tenho clientes em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu trabalhei para uma ONG. E essa ONG, ela tinha alguns trabalhos criminais. E aí o Messinho tá ali olhando, querendo polemizar a situação. Não vou polemizar não, Messinho. E tinha alguns serviços prestados. E assim, a gente fazia essa prestação de serviço para essa ONG e automaticamente ia aparecendo algumas situações. Aí eu vi que naquele momento ali o pessoal estava confundindo as coisas. E aí foi quando eu cessei o trabalho com essa ONG. Mas também foi, acho que foram 2 ou 3 clientes. Muito bem. O doutor, a mídia influencia no resultado de uma sentença? Cara, Uma questão muito midiática. não poderia. A gente sabe que o clamor da sociedade tem que ficar da porta do tribunal para fora. Porém, infelizmente, em algumas situações, indiretamente chega a contaminar as emoções dentro do processo. A questão da mídia, né? Essas questões muito, assim, que foi aquele Nardone, aquela menina que matou os pais, como é o nome? Suzana Stockler. Isso. Foi de casa do irmão Cravinho, né? Mesmo, Aquela situação. exatamente. E que agora estão fazendo o filme como esse povo aí, os maiores heróis do mundo. Maníaco do Parque. Tá vendo minha essência aí, né? Tudo sério, né? Dessas coisas. Eu não sei como acaba tem como assistir isso, não, pelo amor de Deus. Você vê aquela história dos irmãos Cravinhos, pouca gente sabe disso. O que acontece? Os irmãos Cravinhos e a Suzana, eles, não sei se foi ela ou se foram eles, e o advogado, foi um grupo de advogados lá de São Paulo, os caras têm um poder de convencimento absurdo. E aí o que acontece? Eu não vou citar os nomes aí porque foi um grupo e teve alguns lá que eu não conhecia. E o júri lá deu 4 votos a 3. Você imagine, eu confesso, uma situação daquela, se os caras conseguem essa absolvição. Tinham 2 promotores de justiça. Os caras iam vender pipoca na praça, ia perder o emprego, porque numa situação daquela, os caras conseguissem uma absolvição, então assim, por aí você já tira, né? O que é o jogo de emoções no tribunal do júri, né? Situações, meu amigo. E na questão, no ambiente de direito geral, assim, qual é o maior desafio você acha assim, no judiciário brasileiro hoje em relação às leis? Você acha que deveria ter pena de morte? Deveria, na sua opinião, assim, seria ser mais. Porque eu acho que são muito brandas, não? A lei brasileira, não. Tipo assim, aquele presidente agora aqui da América Central, como é o nome dele? O Bukele. Né? Se ela já botasse aqui no braço daquele jeito, será que resolvia aí o PCC? Funciona não. Esse é um assunto muito polêmico. Ia morrer muita gente. Ia morrer muita gente. Para implantar aqui no Brasil é complicado. Infelizmente o Brasil não está preparado para essa cultura, não. Então, assim, veja, hoje, o Brasil, hoje, a gente tem um código penal de 1940, pô. Tem penas lá de multa que são calculadas em cruzeiro até réis. Então, assim, absurdo. Mas a culpa tá onde? A culpa tá em quem faz, quem mexe, quem muda, entendeu? A nossa legislação, infelizmente, os nossos legisladores não querem modificar. Ficam feita, assim, uma legislação penal feita de arranjos. Infelizmente, mesmo. Infelizmente, é a nossa realidade.
Complicado. Para mexer é um espelho, Complicado. né? Complicado. Maior do mundo. Mexe com muitos interesses, muita gente. E a gente faz o quê? Faz a nossa parte, né? A gente tá fazendo nossa parte, navegando ali Tentando ser a pessoa devagarzinho. mais direita possível, mais honesta Claro, possível. claro, Né? claro. E a gente tem que cuidar dos nossos. Por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um de 18 e tenho um de 8 anos. O que que acontece? Eu confio demais nos meus filhos. Eu não confio no mundo que está lá fora. Então eu tento blindar o máximo que eu posso. O máximo que eu posso. Porque assim a gente sabe que o mundo é doente. Complicado. Então a gente vai fazendo, cada um fazendo a sua parte, na medida do possível, e pulando essas fogueiras. E tipo assim, se eu falo assim, porque a questão assim, a questão não só o bandido, mas qualquer um pode. O homem é emoção. Um dia você tá bebendo ali por conta pronto, isso que eu vejo muito, que eu vou chegar lá. Eu sou um pai de família trabalhador e por uma emoção um dia que eu tava com a cabeça quente, eu tenho bebido, ou fui reclamar que o cara tava com o som ligado e o cara vai atira ou atira nele, que pode acontecer, né? Na sua opinião, o que é que a gente deve fazer pra não fazer um crime passional não acontecer, dar um tapa na cara de ninguém? Sabe, eu tomei um uísque que eu pensei, você tá comentando não, que eu queria arrumar uma confusão com todo mundo. Eu já tô fazendo me aconselhando aqui com um advogado criminal. Você pensa que eu não chamo nem que eu sou bonito, que você vai arrumar um problema. Ô Daniel, eu lembro. Mas não é fácil não. Daniel, eu lembro de uma situação de uma audiência criminal. O meu cliente, o vulgo dele era Cara Preta. Ele era lá de Pernambuco, lá de Lajeado, Pernambuco. O cara, ele era cabeça, ele era acusado, né? Tem que falar o cara, porque a mídia bota até na cabeça da gente, ele termina acreditando. Não, mas assim, voltando, falando sério agora. Esse cidadão, isso já tem um tempo já também, isso aí eu acho que foi em 2017, se não me engano. 17, 16, 17. E esse cidadão, ele foi preso, ele é de Pernambuco, foi preso aqui em Alagoas. E a gente foi para a audiência e a promotora de justiça, uma baiana, ela, não vou citar o nome, questão de ética, ele estava no Baldomero, foi para o local, na sala de audiências, iniciou a audiência. Quando finalizou a audiência, a esposa dele tinha vindo com 2 filhas menores de idade. E a mãe chegou para mim e disse, doutor, eu precisaria que a minha filha mais nova, pelo menos ela, desse um abraço no pai, porque ela é muito apegada ao pai. A menina tinha 13 anos de idade. Eu disse, deixa eu conversar com a magistrada. E aí eu fui pedir ao magistrado autorização para que ela pudesse dar um abraço no pai. Então ali, tinha os policiais penais, que na época não era policial penal, era agente penitenciário, e também tinha o pessoal da polícia militar, que estava fazendo a escola. E aí eu pedi, né, o magistrado tirasse a algema para o filho, né, dar um abraço no pai. O que que acontece, Daniel? A promotora, o juiz olhou para a promotora e disse, o que que a senhora acha disso? Ela olhou para mim e disse, de jeito nenhum. Tirar a algema desse bandido aqui, de maneira alguma. Eu disse, doutora, não faça isso não. Independente da acusação aí, qualquer um está sujeito a estar na posição que ele está aí agora. Eu, a senhora, o magistrado, qualquer um. Ela olhou para mim e disse, o quê? Isso quer dizer que eu... Doutora, se eu perguntar se a senhora vai cometer um assalto, um roubo, um estupro, eu tenho certeza absoluta que a senhora vai dizer que não. E a senhora realmente não vai. A senhora não pode dizer para mim que nunca vai matar ninguém. Aí eu perguntei, eu fui perguntando a ela, me diga uma coisa, a senhora tem filha? Aí ela disse, tenho 2 filhas. Eu disse, qual a idade delas? Uma é casada e a outra tem 19 anos e mora comigo. Se a senhora chegasse em casa, que a senhora não é uma promotora de justiça, a senhora tem porte de arma, se a senhora chegasse em casa e alguém estivesse estuprando, fazendo mal à sua filha, a senhora ia ligar para a polícia ou a senhora ia reagir com a arma? Ela levantou, ela era baixinha, né? Baiana, ela. Baixou o notebook aqui, saiu. Nem respondeu. Aí o magistrado olhou para mim e disse, era o jogador rapaz. Aí trouxe a criança, abraçou o pai, até eu vi na hora que os agentes, né, o pessoal se emocionaram, todo mundo se emocionou naquele momento ali. Então assim, o cara é bandido, mas tem família, pô. Então direito dele, cara. Pô, então, vamos analisar a situação aí. Então assim, muitas vezes, é por isso que é triste, às vezes, sabe, Daniel, quando o Ministério Público ele deixa de ser fiscal da lei para se tornar aquele robozinho de acusação, aquele órgão acusador, né? Porque na realidade a função do Ministério Público é ser fiscal da lei, é fiscalizar a lei.
É isso, meu irmão. A situação é essa. Exatamente. Qual é a melhor forma de eu gastar meu primeiro réu primário? Aí, Messi. Melhor forma. Aí, Messi. Eita, eu tô achando que eu vou sair daqui contratado. E o cara já tá premeditando o crime, né? Eita, eu tenho cada ideia, meu irmão. É isso, meu Não filho. vai É. entender, não, porque eu vejo assim, se vou ter que gastar meu réu primário, né? Que o cara tem umas coisas bem Porque o homem é aquele momento, sabe? É, pô. Então, assim, cara, faço o máximo, assim, qualquer alguém que estiver ouvindo aí, isso aí, que vai estar ouvindo, claro, muitas pessoas vão ouvir. O mal, ele vem, o mal tem força, mas só quem tem poder é Deus. É verdade. Então, assim, a gente pode evitar muita coisa. Josué capítulo 1 diz o seguinte: seja forte e corajoso, tenha fé e não desanime, pois teu Deus está contigo por onde você andar. Então, assim, cara, vê a provocação, dá as costas, vai embora, evita, lembra da família, lembra da esposa, de filho, de mãe, pai, sai dali perto, entendeu? Às vezes um segundo no trânsito, por conta de uma buzinada, Cara, tem alguma coisa para irritar mais do que o trânsito? tem, né? Eu não gosto de buzinar, cara, eu só buzino quando é assim. Necessário. Bicho, Isso. que o cara buzina Porque- atrás de mim, meu irmão. Parece que eu viro o Hulk, bicho. Não tem de mim pra me segurar, velho. Então, eu não buzino pra ninguém. Não pra ninguém. Justamente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esses desaforos, porque, assim, muitas vezes você tá com um cara ali, o cara não teve um dia legal, o cara tá passando por algum problema. Então, assim, Exatamente. cada cabeça é um mundo, cada juiz é uma sentença. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando o cara vai cair, né? Claro, claro. Muito bem. Sidney, papo bom. Ainda com um aconselhamento. Já com o doutor aqui. Sim, vamos fazer a parceria aí, vamos Claro, tá no claro. meio aí da galera aí. Já estou lhe fazendo o convite a partir de agora. Na próxima que tiver aí, vai entrar em contato com o Natan, Messinho, a gente vai te levar lá. Você vai com a gente lá, vamos conhecer o pessoal, vamos se entrosar. Vamos Você é um sim, cara tá decente, é um certo. cara do bem. E o Messinho vai também, né? Messinho? Pode ir atrás dele, né? Pode ser? Eu deixo. Rapaz, a esposa do rapaz aqui, nossa senhora. Messinho, o desafio também de eu ir lá pro desafio é prova de resistência. É, lá é 60 horas. É mesmo, É, cara. no monopólio. Aí não pode comer nada. Não. Eu tô precisando fazer um regimezinho, rapaz. Nem comer, nem dormir, nem pensar. Aham. Muito bem. Sidney, vamos pro nosso bate-bola final, que eu faço umas perguntas rápidas. Aí você faz uma resposta rápida não, e fica tranquilo aqui. Cuidado que você vai perguntar aí, que eu sou meio Não, rapaz, só pergunta. Tribunal de júri ou juiz singular? Tribunal de Júri. Muito bem. Melhor filme ou série que você assistiu sobre o direito? Se você assistiu algum. O Júri. O Júri? O Júri. Rapaz, sabe o que eu assisti? Quase eu quis ser advogado por conta dessa série. O Suits tem. Suítes. Bacana, Bacana, legal. Você parece com ele, viu, cara? Ixi, Olha, tem misericórdia. uns, né? O cara era só aquele externo Tá marrado. vendo? É por isso que é bom ter amigo, né? Ah! Agora com ele não, agora aquele advogado, que é considerado um cara. A história do cara, eu não esqueci o nome, você vai lembrar. Que agora ele está sendo acusado de não sei o que, mas é um cara que é bem famoso e é um advogado bem top aqui no Brasil. Esqueci o nome dele, cara. Depois eu falo com você, pergunto. Vamos editar essa parte aqui. A palavra para definir o direito criminal. Coragem e honestidade. Muito bem. Presunção de inocência ou verdade real? Presunção de inocência, sempre. É um pilar basilar do direito. É um princípio a gente acreditar que até que seja provado o contrário, é inocente. Livro de direito que todo criminalista tem que ler. Sou apaixonado por Evandro Lins e Silva. Qualquer um livro desse cara. Um dos maiores criminalistas que esse Brasil já teve. Morreu em 2002, ele caiu. Teve um acidente doméstico, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Evandro Lins e Silva. mesmo? Qualquer dos livros você lê esse cara. Ele foi ministro do STF. Na minha opinião, foi o maior tribuno que esse país já teve. Muito bem. Maior qualidade de um bom advogado criminalista. Aí eu volto a dizer que a honestidade é verdade. Muito bem. Código penal ou código de processo penal? Tem diferença os dois? Tem Código Penal, tem as leis. Código de Processo Penal é sobre o processo em si. O melhor momento da carreira até agora do Dr. Sidney Silva. O melhor momento Sim, da sua carreira. foi quando eu iniciei a minha trajetória na área criminal, que é a minha paixão. Bem. Se não fosse advogado, o que seria? Cara, eu seria vendedor.
Vendedor? É. Boa. É porque assim, como eu falei no início do nosso Não debate. deixa de ser um vendedor também, um advogado, né? Claro, claro. Vender a ideia de inocência do seu cliente, né? Que é isso? Ah, pai, Que é isso? falei bonito. Que é isso? Doutor Lucas ali ficou rindo ali agora. Não, mas eu acho assim que é um grande teatro, o júri, eu acho. Né? Um teatro assim, não de mentiras, mas assim, você tem que ter ali mesmo, falar e tal, não sei o quê. Ser outra pessoa ali, né? Fazer uma oratória, fazer Sim, uma claro, interpretação, claro. né? Ele mexe muito assim com a parte É. emocional, porque você tem 7 pessoas ali que vão ter contato com o processo, por exemplo. De 18 agora tem um júri em Delmiro Gouveia. É um processo que se perdurou 6 anos, desde 2019. Então, assim, eu vou ter 7 pessoas da sociedade que vão ter contato com aquele processo naquele momento, através ali de 3 horas de relógio, 1h30 da acusação, 1h30 da defesa, para o final dar um veredito, se o cidadão é culpado ou inocente. Então, assim, é um jogo de emoções. Porém, a gente sabe que hoje, os júris, hoje, eles são bastante técnicos. Entendeu? Eu estava olhando uma lista de jurados, a maioria é professor, é engenheiro, entendeu? Então, assim, não é só mais como antigamente, só a parte emocional. Não, lógico, tem a parte emocional, mas assim, hoje os júris, eles são bastante técnicos. E a gente também tem que desmistificar e acabar com esse dito popular que o advogado criminal está ali só para mentir, falsear a prova. Não é mais assim, não é assim que essas são mais. Já foi o tempo. Sempre teve esse tempo, né? E o cara que se veste de Batman também, né? O cara faz tudo que é. Doutor Raimundo Palmeiras. Já. Nada contra, né? Cada um faça o seu serviço, né? Claro, claro, claro. Meu irmão. Princípio mais importante do direito criminal. Princípio mais Ele importante. deu até um latim aqui, eu vou falar para ver se tá certo. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se. E esse princípio, veja só, o princípio, viu, mas assim, o indúbio pro réu, ele foi criado para beneficiar homens e mulheres de bens que são acusados de um crime e que existe uma dúvida. Não foi criado para beneficiar vagabundo. O que ele quer dizer o indúbio pro réu? Na dúvida, absolve-se. Por quê? Porque é preferível que a gente tenha um culpado na rua do que um inocente preso. Entendeu? Então, assim, o indúbio pro réu, ele é um princípio, assim, baseado no direito. Na dúvida, absolve-se. Não chegou nem a uma conclusão concreta, então absolvição. Absolvição. Se existir a dúvida, absolve-se. Exatamente. Eu vou citar aqui um caso aqui, Evandro Lins e Silva, aproveitar que tá... Tem tempo para isso? Tem a maravilha. Veja só, Evandro Lins e Silva, teve um documentário da neta dele, Renata Lins e Silva. Ela fez esse documentário, acho que foi no GNT, assim. Uhum. E ela perguntou ao avô, que era o entrevistado, que era Evandro Lins e Silva, se de todos os júris que ele fez, que era quase 1000 júris ele tinha na carreira, de todos esses júris, se tinha algum júri que ele tinha se arrependido. E ele disse o seguinte para a neta: de todos os júris que eu fiz, só um único que eu trabalhei em assistência de acusação. E eu ajudei a condenar um médico. E eu me arrependo profundamente. De todos os outros, foram na defesa. E só esse, que foi na acusação, ele se arrepende. E aí ela pergunta por quê. E ele disse o seguinte: Evandro Lins e Silva, um dos maiores tribunos que eu já vi na produção, ele ajudou a condenar um médico que era acusado de um estupro e que veio à morte da vítima. Esse médico, da sua condenação, foi ao sistema prisional, chegou no sistema prisional, fez uma Tereza. Para quem não sabe o que é uma Tereza, ele pegou um lençol, fez alguns nós, fez uma corda e tirou a própria vida no presídio. E depois de 65 dias, foi 75 dias, descobriu-se quem foi o cara que cometeu aquele crime, não foi aquele médico. Então, assim, foi um arrependimento profundo e ele fez questão de expor isso no documentário da neta dele. Então, assim, veja como é a situação, né? Então, assim, ele tinha um poder de convencimento absurdo. Tanto é que foi o único júri que ele participou na ciência da acusação. Inclusive, para alguns júris que a gente participa, eu faço questão de frisar isso, de mostrar isso ao conselho de sentença. Na dúvida, indúbio pro réu, absolve-se. Muito bem, porque eu vou falar do caso daquele jogador do Daniel. Do São Paulo? Sim, que foi acusado de. Sim, do Barcelona, Daniel Alves, né? Que foi absolvido. E no final não foi, né? Mas acabou com o cara. Com a carreira, né? Você veja que a sociedade fez um pré-julgamento do Daniel Alves. Veja o quanto aquilo prejudicou a vida dele, né?
Inclusive, a doutora É, cara, Graciela, muito que é sério, daqui de bicho. Maceió, advogada dele, muito competente. Daqui e tal. Doutor, advogado, é dom, técnica, paixão? O que é que você define aí, ser um advogado? Dom, É chamado, técnica, é vocação? Cara, eu acho que você fez botou no liquidificador aí para sair um advogado, realmente. Um advogado, tanto é que a gente vê aí muitos colegas advogados que se tornaram advogados, bons advogados, mas não quiseram seguir. Outros partiram para concurso público, né? Para Uhum. tentar alguma coisa diferente, não quiseram realmente seguir a carreira jurídica como advogado, partiram para outras áreas. Então, assim, não adianta ser técnico e não ter o dom, não ter a vontade, aquela vontade de querer defender, aquela vontade de estar do lado do seu cliente. Verdade. Isso é muito Aqui, ó, importante. formado em Direito e não seguiu, ó. A minha esposa é formada em Direito, minha esposa é muito inteligente, muito técnica ela, e assim, meu irmão também, formado em Direito, mas assim, quis seguir a carreira empresarial e tal. Por isso que eu disse a você, se eu não fosse advogado, tal, mas eu tinha aquela vontade, eu tinha aquela paixão, aquele dom, entendeu? E aí eu tenho uma equipe lá no escritório que nos ajuda, o doutor Lucas, menino bom, tem pouco menos de 2 anos de advocacia, mas muito competente, muito técnico, é uma pessoa de minha confiança. Tem o Matheus, que está lá no escritório, um abraço, Matheus, não pôde vir, mas é um cara muito competente. E assim, cara, a gente tem que ser cercado dos melhores, né? Ah, com Para nos certeza. ajudar. Porque muitas vezes, quando, como eu lhe falei, as pessoas nos procuram, que alguém. Muito bem, doutor. Obrigado, né, por essa conversa, por você ter vindo aqui. Foi uma honra receber você aqui. E para os convidados, doutor, a gente pede sempre passa uma mensagem para quem está ouvindo, tiver no seu coração, um agradecimento. Fique à vontade, o podcast é seu. E a parceria está formada, viu? Tamo junto. Ô Daniel, cara, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Você que, quando me fez o convite, a gente não se conhecia tanto, mas eu conversei com algumas pessoas e assim, hoje eu percebi que realmente você é um cara decente e tem meu respeito. E aos telespectadores eu quero dizer o seguinte, Mateus capítulo 7 diz o seguinte, não julgue para não ser julgado, porque da mesma forma que medistes, também serás medido. Isso assim, é muito sábio, cara, essa frase. Muito, e é muito forte. Muito forte. Daniel, meu irmão, muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe, grandemente. Eu que agradeço, doutor. Venha sempre. Essa é a primeira vez, mas o podcast é do senhor. Como a gente tá conversando também, vamos fazer outros temas aqui, Claro, claro. né, sobre direito, sobre o judiciário, sobre criminalista, trazer uns colegas, criar uns debates aí. Eu acho que vai ser bem interessante. Legal. A gente tá pronto. Exatamente. Não tiver essas festas, esses desafios aqui, não leve o Messi não, leve eu. Não, vai uma equipe O daqui. cara que disse que acredita em ET, eu nunca vi um negócio desse não. Se eu disser a você que tem até o vaca que tá acreditando em ET ali, ó, tá parecendo ET já. Não, isso é quando tem que tá contaminando aí, o povo vai essas ideias. Mas sim é um cara Tem influenciado. que ter um podcast, mas assim, falar, eu tô querendo um episódio, viu, doutor? Não mudando aqui, é questão de tributarista, viu, cara? Tem muita coisa que. Eu sou um cara empreendedor, eu gosto de comércio, eu gosto de empresa de administração, mas eu acho que a parte contábil é fundamental para o sucesso do empreendedor para o Sim, empresário. claro, Né? claro. Com certeza. Vamos trazer o Messinho aí da Contar, ué? E não faz propaganda, bicho. Eu não quero patrocinar. Meu patrocinador, viu? Me patrocinou por um mês. Só um mês só? Eu deixei os 4 meses que eu esqueci, tava passando. Acho que é dos colegas também. Tem, com certeza. Muito bem. Doutor, obrigadão. Obrigado, Viu? tamo junto. Pessoal, quero agradecer aqui o papo aqui, a audiência. Não deixa de se inscrever no canal, dar aquela força também. A todos os patrocinadores também, um abraço. Segue aí nas redes sociais. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Valeu!